Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a psicóloga Ana Gabriela Andriani. Doutora Ana, muito bom dia, muito boa tarde já, né, a senhora? Boa tarde, Nelson. Prazer estar aqui com vocês Nós e também. obrigada aí pelo espaço para tratar de um tema tão importante. Meu Deus, saúde mental, ainda mais nessa época de pandemia, que loucura, né? Literalmente, né? Pois é, exato. Um tema importante da gente pensar, né? O que, bom, é um tema importante, mas que muita gente teima em não procurar ajuda, né? Uhum. É, porque o que a gente percebe é que o cuidado com a saúde mental muitas vezes é negligenciado. E muitas vezes, Nelson, por falta de informação, né? Do mesmo jeito que a saúde física já foi negligenciada um dia. Então, precisa-se de informação sobre isso para que as pessoas busquem ajuda, para que saibam que estão com alguma questão que precisa ser cuidada. Agora, o que eu percebo é que a pandemia, ela aumentou a busca por ajuda, ela aumentou aí a procura por psicólogos, por serviços de saúde mental, o que é muito bom. Muito bom, porque até ficou mais acessível, né? Eu acho que nós, meios de comunicação, levamos muito essa possibilidade às pessoas. Conversamos demais com psicólogos, com profissionais da saúde, exatamente para clarear um pouco toda essa nuvem que estava sobre as nossas cabeças, que está ainda, né? A gente não passou ainda, né? Ainda está aqui povoando o nosso dia a dia. Essa pandemia trouxe muito pânico. O pânico é um problema de saúde, né? Sem dúvida, o pânico, a crise de ansiedade são todos problemas de saúde que a gente precisa cuidar. Então, aumentou muito o número de pessoas relatando isso, a crise de pânico, ou pessoas, por exemplo, que já tinham toque, né, que intensificaram aí os sintomas do toque, e não é à toa que isso tem acontecido, né? O pânico, ele fala de uma sensação nossa de vulnerabilidade, que foi justamente o que essa situação a da pandemia fez com que a gente enfrentasse. A gente não se dava conta, porque é natural que a gente não se dê, como somos tomados pela nossa dinâmica do dia a dia, pelo trabalho, pelas questões de casa, enfim, a gente não se dá conta da nossa vulnerabilidade, né? E de repente vem uma situação, um vírus, que faz com que a gente perceba que a gente é finito, que nada está garantido da maneira como a gente imagina, que a gente estava levando um curso, a vida estava seguindo num fluxo, e de repente fomos atropelados por um vírus que fez com que a vida de muita gente mudasse completamente de curso, né? Então, as crises de pânico, as crises de ansiedade se intensificaram por conta disso, né? Porque a gente se deu conta que a gente é muito vulnerável. Pegou ricos, pobres, pegou pessoas de todas as religiões, de todas as raças, ou seja, ela não distinguiu ninguém, né? A doença atacou todo mundo, óbvio que levando em consideração as quantidades que cada país, hoje o Brasil passa de 21 milhões de infectados pela doença, mais de 600 mil mortes, enfim. Doutora, qual que é o gatilho para que uma pessoa deva procurar uma ajuda? Então, acho que a pessoa precisa estar atenta para os seus sentimentos, as suas emoções. Então, no geral, quando a gente busca ajuda, é porque a gente desconhece uma parte nossa. Então, a gente fala: nossa, eu não era assim, eu não era tão ansiosa. Eu não sentia tanto medo, ou eu não me sentia tão triste assim, ou a minha vida de repente perdeu sentido. Eu percebia que eu realizava as minhas atividades de forma feliz ou de forma mais tranquila, e agora eu não estou mais me sentindo satisfeito com a minha vida, com o meu trabalho ou com as minhas relações. Então, esses são gatilhos importantes, né? E a gente tem que ficar atento a gente mesmo para saber que esses são pontos importantes que nos levam aí a buscar ajuda. E pode Isso até. sem contar, Nelson, Não, pode ser. Desculpe, desculpa, desculpe, doutora, pode seguir. de uma sintomatologia física também. Então, a pessoa está lá com muita palpitação, com enjoo, com muita dor de cabeça, com sudorese. Então, tem toda uma sintomatologia física também, que também pode ser um alerta, especialmente quando a gente vai ao médico e o médico diz: olha, não é nada orgânico, é algo emocional.
E por que isso? Porque o que a gente está vendo, e eu acho que é importante da gente tomar consciência disso, que corpo e psiquismo, eles estão entrelaçados. Então, algo emocional pode gerar sintomas físicos de diversas ordens, né? Muitas vezes a gente cuida só do corpo e negligencia o psiquismo, né? Mas os dois precisam ser cuidados. Aí pode levar a doenças, né, como pressão alta, diabetes, coisas que você nem imagina podem vir aí exatamente do psique, da questão da mente, né? E do modo como a gente está sentindo e que a gente não sabe. O que faz com que um sintoma se pronuncie no corpo é algo que está se passando na nossa vida emocional e que a gente não tem consciência, que a gente não tem recurso ainda de linguagem, né, para saber sobre o que está acontecendo. E aí, num processo de terapia, a gente fica sabendo o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando, o que está acontecendo com a gente, e isso se transforma. Doutora, vou fazer aqui uma pergunta bem pessoal. Como escolher um profissional? Não na capacidade, mas na empatia. Porque a gente precisa realmente dividir com essa pessoa, né? Quando a gente senta ali no chamado divã, né? Em que o profissional está à nossa frente, como escolher esse profissional? A empatia que rola ali, como a gente percebe essa química? Então, acho que tem dois critérios que são igualmente importantes na escolha de um profissional. Um é você saber da formação dele, da experiência dele. Isso é fundamental, porque assim, um terapeuta, um analista, ele não é um amigo, né? Muitas vezes as pessoas pensam que tanto faz eu ir num terapeuta ou eu falar sobre o meu amigo. Claro que falando com seu amigo você desabafa, mas um Sim. terapeuta é aquele que tem um conjunto de conhecimentos científicos para te ajudar a descobrir o que está se passando com você. Então, ele não vai julgar, ele não vai dizer o que acha que você deve fazer, ele vai te ajudar a se expandir emocionalmente, a expandir a possibilidade de você pensar sobre você mesmo e sobre o mundo. Então, esse é um critério. O outro tem a ver com isso que você está falando e que é igualmente importante, Nelson. Que assim, precisa ser uma pessoa com que você se sinta à vontade. E eu acho que o fato de se sentir à vontade tem a ver com você poder ser você mesmo, com você não se sentir julgada por essa pessoa. E uma pessoa que você se sinta segura. Acho que Exatamente. são esses os critérios. Porque é um momento muito delicado, né? Um momento de dedicação, é um momento de dedicação, é um momento de entrega, né? Em que, Isso. óbvio, você como profissional, você tem toda a habilidade possível para ir minando, né? Essas barreiras que a gente coloca para abrir o nosso mundo, né? E aí a gente precisa realmente dessa suposta empatia, né? Dessa troca de olhares, né? Para que eu possa confiar em você e você possa tirar tudo aquilo que é necessário de mim para construir esse eu externo e começar a trabalhar ele, né? Exatamente. E a relação de confiança, ela não acontece de cara, né? Ela vai se construindo. E quanto mais forte é essa relação de confiança, mais a pessoa tem a possibilidade de pensar sobre ela mesma, porque mais ela fica à vontade para falar sobre si mesma, né? A senhora Na compararia... verdade, a Oi? terapia Pode falar, desculpe. é uma das relações mais verdadeiras que a gente pode ter na vida, mais Exatamente. verdadeiras no sentido de que é mais onde a gente pode ser si mesmo, porque a gente não está ali para ser julgado, né? Exatamente, né? Ali não é um julgamento, né? Ali é uma ação química, uma ação, como você mesmo falou, uma ação de técnica, né? De experiência profissional. É diferente da análise, daquela análise que a gente tem dentro de casa, né? Isso. Aquela geralmente é um julgamento. Nessa questão da saúde mental e do tratamento, a gente pode encarar a procura por um profissional como se a gente encarasse a ida a uma academia, né? Seria mais ou menos a mesma proporção, né? Isso, tem pessoas que buscam um profissional na hora em que está acontecendo alguma coisa grave. Então, se ela já tem um quadro de depressão, se ela já está vivendo crises de pânico, por exemplo, ou se ela foi diagnosticada com algum transtorno de personalidade, então com uma bipolaridade, com borderline. Então, tem essa busca numa hora de emergência. Agora, o ideal é que haja isso que você está dizendo, a busca preventiva.
né? Com a possibilidade da gente pensar sobre a gente mesmo, sobre o modo como a gente está nas nossas relações, como a gente está no nosso trabalho, sobre o sentido da nossa vida. Essa busca, quando acontece, ela é maravilhosa, porque ela previne, inclusive, que a pessoa entre em situações mais graves. Que cai no abismo, né? E às vezes a corda não alcança ali onde você está, né? E é inevitável um mal maior. Nessa questão da busca, da ansiedade, como é que está a nossa saúde mental hoje, né? Para a gente encerrar. A gente tem piorado nisso ou a gente tem melhorado por tentar buscar cada vez mais respostas? Então, acho que a gente tem melhorado no sentido da busca, né? A pandemia fez, como você disse, com que os meios de comunicação falassem sobre o tema, divulgassem o trabalho do psicólogo, divulgassem aspectos importantes que estavam se passando emocionalmente com as pessoas, né? Então, aumentou a busca. Agora, ao mesmo tempo, as pessoas, por conta dessa sensação de insegurança, de vulnerabilidade, de falta de esperança, né? E aí estamos falando falta de esperança, inclusive do ponto de vista econômico na vida, por conta de tudo que aconteceu. Isso fez com que aumentassem os quadros de depressão, de ansiedade, de crises de pânico, e aumentou bastante, Nelson, o uso de ansiolíticos, de Verdade. antidepressivos, de álcool, de droga. Então, assim, ao mesmo tempo em que a gente vem aí aumentando a busca, esse aumento de busca também não acontece à toa, acontece porque as pessoas estão apresentando mais sintomas que precisam ser cuidados. Houve um aumento também grande de número de pessoas com burnout, porque muito tensas aí em relação à mudança, né, do modo como o trabalho nas empresas aconteceu, trabalhar em casa. Então, assim, isso fez com que as pessoas buscassem mais. Mas a gente precisa de mais, Nelson. A gente precisa de mais políticas públicas para pensar sobre a saúde. A gente precisa de mais atendimento à população de maneira geral, inclusive de atendimentos gratuitos. Então, tem pessoas que estão com quadros graves e que vão até hospitais públicos ou UBSs e que não têm atendimento, não tem um psiquiatra para atender, não tem um psicólogo para atender. Isso é muito grave, né? E se tem, as filas são muito longas às vezes. Eu tive a oportunidade de ir até um posto de saúde, tenho alguns amigos que trabalham e até conversei sobre isso. Às vezes a espera é muito longa por um psicólogo, por exemplo, né? E esse tempo não dá para esperar em alguns momentos, né? Você tem aquela coisa emergente ali, você precisa ter uma orientação técnica, né? Então, enfim. Doutora, Exato. né? Doutora Ana Gabriela, muito obrigado por nos atender aqui no Band News. Foi muito bom conversar com a senhora. Eu também gostei muito, Nelson. Muito obrigada e um bom domingo para você. E conte com a gente para resolver os nossos Vocês também problemas. comigo. Tchau, doutor. Tchau, tchau. Olha, com 61% da população totalmente vacinada,